vi no convite que a produção tinha escrito um artista multimídia, eu falei, que história é essa? Aí quando eu cheguei aqui eu percebi que através das fotografias eles colocaram realmente vários momentos da minha vida em que reflete aí todas essas atividades que eu participei em Paraty. Por exemplo, começando aqui de baixo, estou eu com Dona Amparo, que revela todo um período em que eu fui carnavalesco da União da Ilha, trabalhando com Dona Amparo de presidente da União, e eu era o figurinista carnavalesco, era tudo da escola. Era uma escola muito pobre, mas que a gente se divertia muito fazendo. Essa daqui é uma época que eu fazia novela em São Paulo, que, como o Dilner escreveu ali no texto, que eu era galã de novela. Aqui era meu trabalho de teatro em São Paulo, dirigido por Antunes Filho, que é até hoje um grande diretor. Aqui é para dizer que eu não tive o nome no letreiro da porta do teatro, está aqui. Né? Era eu e um companheiro fazendo um espetáculo, com um letreiro, um nome grande na porta. Aqui já em Paraty, uma peça chamada Botina Apertada, em que reúne grandes figuras. Aqui na pontinha de cá, Tadeu Lee, que era um personagem maravilhoso, um ator excelente. O Cizinho, da Alcir Ramiro, que é hoje um grande ceramista. A Bel aqui, a Zezé, que é a presidente do Instituto Histórico. Tem o Neco, tem o Ramek, que era um garotinho na época. Então, esse aqui nós estamos trabalhando no lado de lá do Rio. Esse prédio aqui é a lateral da Igreja Matriz. Aqui é o filme Gabriela, em que eu fiz uma figuração que eu gostei muito de fazer. Ali em cima, eu dançando no meu baile de formatura, que eu me formei professor aqui. E o meu trabalho de rádio, que também foi um trabalho que eu trabalhei em Angra dos Reis durante anos, fazendo um programa chamado Rádio Paraty, de 6 horas de duração. E depois rádio aqui, né, em Paraty, que eu também levei praticamente 10 anos fazendo um programa desde a fundação da Rádio Nova. Aí, já falando de pintura, né, eu tenho todo um trabalho sobre a Festa do Divino. Na verdade, eu tive conhecimento da Festa do Divino no ano que eu cheguei. A festeira era a Dona Rita, que vem a ser a avó da atual secretária de Cultura de Paraty, Cristina. E aí eu tive acesso à festa e eu fiquei louco de ver aquilo. Na época, o almoço da festa era na casa do festeiro. Então eles me abriram assim um quarto em que o quarto estava abarrotado de doce, de tudo quanto era tipo, eu não acreditei naquilo. E tinha muita comida, meu prato nunca conseguia ser esvaziado, porque toda hora chegava alguém, botava uma empada, botava um quibe, uma coisa. Eu tive que largar a comida, de tanto que deram comida para a gente. As barracas da Festa do Divino, antigamente, não é essa coisa organizada, essa coisa pasteurizada de hoje, era essa farra aí, que era tudo coberto de lona das mais várias cores. Então era muito bonito, no meu ver, muito mais bonito do que hoje, que é tudo igualzinho, tudo arrumadinho, né? Hoje tem até um galpão protegendo as barracas. Na época era uma farra, era feita do lado de cá do Rio, e era muito colorido, muito bonito, e tinha de tudo, né, nessa festa. Aqui é a troca da bandeira, que um dos últimos momentos da festa, o atual festeiro passa a bandeira para o próximo festeiro. Então é nesse momento aí, esse momento que eu retratei nesse quadro. Também uma cerimônia muito bonita. E aqui são as bandeiras da Festa do Divino, que emociona a gente ver a passagem da procissão com as bandeiras. Aqui já seria um outro momento de festa de Paraty, que seria a Semana Santa, uma procissão do enterro. Esse prédio aí seria onde é a Posada do Sande hoje. Ali é o Festival da Pinga, que é um outro evento que está aí firme e forte até hoje, né? A Miota, que é uma figura que eu me apaixonei desde o primeiro momento, que ela aparece em vários trabalhos meus.
Nesse quadro maior aqui, eu retrato a ciranda, e é uma festa das mais democráticas que eu conheço, né? É onde tem o adulto, a criança, o homem, mulher, dança todo mundo tem direito de dançar, e aí esse quadro representa exatamente isso. Aqui embaixo são os mascaradinhos de Paraty, que hoje em dia está meio caidaço, né? Mas na época era muito importante. Eu me lembro que teve um homem aqui, Luiz Rebelo, que reviveu essa tradição dos mascaradinhos. Luiz Rebelo conseguiu fazer, na casa dele, formar um grupo que fazia máscaras e tal, estimulou muito. Mas aí essa questão da violência foram proibindo os mascarados e tal. E atrás do campo de futebol tem a ruína do portão do antigo portão de Paraty, que conta a história que fechava às 6 horas da noite e abria com tiros de canhão às 6 da manhã. Então a gente pegou a estrutura que tinha ainda e conseguiu restituir, Dilner me ajudou muito nisso, e a gente conseguiu reconstruir, né, no desenho como ele era na época. Então esse eu tenho 2 trabalhos que retratam a história de Paraty, esse é um deles. Retrata o momento histórico de Paraty, que é a vinda de Martim Corrêa de Sá, em 1915, se não me engano. Ele veio com 10 mil homens e parou lá para o lado do Sono e entrou com esses 10 mil homens mata dentro com o objetivo de caçar índios. E a prova dessa história é que lá no Sono tem uma praia chamada Martins Sá. Então é uma das poucas provas que se tem dessa história de Paraty, que é muito pouco registrada, né? Quando eu morei na Boa Vista, eu comecei uma nova linha de trabalho que foi com lápis. Não tinha luz elétrica lá, eu trabalhava mais de dia, e então eu comecei a desenvolver esse tipo de trabalho que eu estou continuando até hoje. E em determinado momento, além do lápis, eu usei o nanquim, dando contornos e tal. E essa exposição que esses 2 quadros estão representando tem esse passepartout de espelho, e foi uma polêmica muito grande na época, porque as pessoas achavam um absurdo eu botar um espelho no quadro, porque as pessoas, em vez de olhar o quadro, se olhavam. Mas eu acho que a graça era exatamente isso, era você se ver e ver o quadro ao mesmo tempo. Você se dividia, você se colocava dentro do quadro. E foi uma exposição que eu fiz aqui na Casa da Cultura e que eu gostei muito. Nessa vitrine aqui a gente volta à questão do multimídia. Eu tenho 2 livros publicados, um sobre a Trindade, que está aquele ali, e publicado pela editora O Livro Técnico, e esse daqui que retrata a Festa do Divino. Além de contar toda a Festa do Divino, ele é todo ilustrado e colorido, contando toda a Festa do Divino, desde o comecinho até o encerramento com a queima de fogos. Tem a minha parte também de editor, quando eu editei não só meus trabalhos, como eu editei trabalhos dos outros. Aqui tem danças típicas do Divino Espírito Santo de Paraty, tem mascarados de Paraty, tem o Salve-se Salvando Paraty, que a Marli Cardoso de Barros fez uma campanha sobre o lixo. Eu consegui, na época, o máximo que a gente tinha aqui era Xerox. Então eu fui um editor de Xerox. Depois tenho a minha base da Festa do Divino e um trabalho sobre a história do Festival da Pinga. Aí aqui a gente já cai para o teatro, né? Eu tenho mais de 80 peças que eu escrevi, entre peças infantis, com as crianças no CIEMBRA, onde eu trabalhava como animador cultural, e com o meu grupo de teatro, Guarda-Chave no Trombone, que a gente chegou a fazer teatro aqui eu diria, de muita importância para a conscientização das pessoas de Paraty. Meu teatro sempre foi um teatro político, não político partidário, mas político no sentido de fazer com que as pessoas compreendessem o que estava acontecendo em volta delas.
essa peça Pedra Podre é uma briga contra a usina nuclear. Eu fiz 3 peças brigando contra a usina nuclear na época em que ela estava sendo construída, mas a guerra foi perdida, né? Nós realmente não conseguimos nada com isso, mas mostramos o perigo que era e o absurdo que era a construção da usina nuclear entre as 2 maiores capitais do país. Eu estou há 2 anos fora, eu fiz um transplante de fígado, que é um processo muito lento de recuperação, muito difícil. Estou morando em Niterói e sonho toda noite com Paraty. Os meus sonhos todos acontecem em Paraty. Meu pai nunca veio a Paraty. E nos meus sonhos, meu pai aparece em Paraty. Então, Paraty é o meu sonho, tanto dormindo quanto acordado. Quando eu venho aqui, eu renovo. Por exemplo, ontem, na inauguração da exposição, eu abracei e beijei mais de 300 pessoas que eu gosto muito e que eu sei que gostam de mim. Eu recebi uma homenagem que poucas pessoas conseguem em vida. E isso já é a 3ª homenagem que eu recebo em vida, e isso é altamente gratificante. Você chegar numa cidade há 40 anos e obter seu espaço, você ter a sua voz, que é ouvida, pode ser questionada, mas é ouvido o que você fala. Isso é a cidadania, é a democracia, isso tudo eu aprendi aqui em Paraty. Então Paraty para mim é o meu lugar. Eu tenho mais anos de Paraty do que vida em outros lugares. Então, Paraty é a minha cidade, é o meu amor.